para as organizações. E vocês estão vendo aí que o evento vai ser gravado, a gente já anunciou isso nas inscrições, ok? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Queria agradecer muito aí aos nossos painelistas, a Mariana Holanda, a Renata Simeone, Daniela Dalaco, André Santana. Vamos fazer essa noite uma noite gostosa, um papo gostoso, uma reflexão boa. Nós vamos ficar aqui hoje até às 8h30. Então, nós temos aí 1h e 30 minutos. A ideia é que a gente faça desse tempo um tempo produtivo, de bastante interação. Eu vou pedir para o público ficar à vontade, interagir, fazer todas as suas perguntas via chat, deixando os seus microfones no mudo. A Graziela, que é a gestora do bem também, das gestores do bem, vai aí responsável pelo chat. Grazi, eu vou te perguntando as perguntas que tem aí no chat, mas se você achar que tem alguma coisa que dá para colocar aí, você vai interromper e trazer aqui para nós, tá bom? Combinado. Galera do chat, vamos movimentar aí, aproveitar que o tema polêmico, novo, está no foco das organizações, um grande desafio para todo mundo, né? Então, vamos aproveitar a oportunidade para fazer essa interatividade, né? É isso aí, aproveitar também os nossos painelistas, que são especialistas no assunto e que vão trazer aí muita coisa boa para nós essa noite. Bom, eu vou começar apresentando, então, um pouquinho de cada um de vocês. Eu vou ler o currículo de vocês rápido, né? Um breve resumo. E depois, se vocês quiserem completar alguma coisa, vocês também fiquem à vontade, tá bom? Então, vamos lá. O André Santana, sócio fundador da Sobumbo Filmes e Pinto Coelho Tecnologia, integrante do Comitê Executivo do Projeto Futuro. Administrador de empresas com experiências nas áreas de telecomunicação, entretenimento, audiovisual, automação de processos e projetos assistenciais socioeducativos. Em 2016, aos 42 anos de idade, após um colapso emocional acachapante, teve a oportunidade de repensar a sua vida do zero e dali em diante vem investindo bastante em autoconhecimento e descobrindo a cada dia uma forma mais integrada de se sentir bem com a vida. Bem-vindo, André. Obrigado, boa noite a todos. Daniela Dall'Acqua, diretora de Recursos Humanos da MetLife, com sólida formação, possui 20 anos de experiência desempenhando diferentes funções em recursos humanos, além de ter liderado diversos projetos de transformação cultural, incorporando metodologias de inovação e agilidade organizacional. Construiu sua carreira em grandes corporações multinacionais, como a Microsoft, a Pfizer e a Korn Ferry. Daniela, seja bem-vinda. Super obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Legal, gostoso. Mariana Holanda, carioca, psicóloga. Mariana está na Ambev há 10 anos e atualmente lidera aí a nova área de saúde mental e diversidade e inclusão para a América do Sul. Apaixonada por pessoas, está sempre buscando meios que coloquem a sustentabilidade humana como foco no ambiente profissional. Bem-vinda. Obrigada, Verônica. Obrigada pelo convite. Renata Simeone, gerente de saúde corporativa do Grupo Boticário, médica especializada em medicina do trabalho, focou toda a sua carreira em gestão de saúde e atualmente aí como gerente corporativa aí do Grupo Boticário. Atuou bastante também em algumas empresas de grande porte, como a BRF e a Mondelez. Então, sejam todos bem-vindos. Obrigada mais uma vez por estarem aqui com a gente hoje. E vamos lá, começar o nosso painel interativo. Eu queria começar um pouquinho com o André. André, você que é um profissional de alta performance, que já desenvolveu trabalhos lindíssimos e de grande porte aí, né? Eu queria entender um pouquinho, ouvir um pouquinho de você, o que é felicidade para você, né? Como é que você enxerga isso dentro do trabalho?
e no dia a dia do trabalho também, né? E aí depois passo a palavra para os outros para que eles possam também responder isso a nós. Bom, felicidade para mim, eu não vejo outra forma de definir do que uma busca, né? Então é você se condicionar, tá sempre buscando algo que seja proveitoso e que você consiga nessa busca, nessa viagem, nessa jornada, se desenvolver. O que a gente pode controlar nessa vida, no meu ponto de vista, é o nosso desenvolvimento, né? Então, enquanto está se desenvolvendo, você se sente produtivo, se sente construtivo, e isso te dá um sentimento de estar de bem com a vida, que eu gosto muito dessa expressão. Então, para mim, a felicidade está em você escolher essas buscas que vão te dar esse desenvolvimento. E não ficar pensando muito no destino, o que você quer, porque isso vai ser efêmero. A partir do momento que você conquista o que você está buscando, tem que partir para uma nova busca. E a felicidade está nesse movimento. Isso no meu ponto de vista. Legal, bacana. A gente falou aqui, né, que aos 42 anos você passou aí por um processo, uma crise, né, não sei se pessoal, profissional, acho que talvez as duas coisas juntas. Como é que foi isso para você e como é que você revê o conceito de felicidade dentro das organizações, de felicidade no trabalho, após essa experiência que você viveu? Bom, quando a Graziela me convidou para participar desse painel, ela fez esse convite com cuidado, assim, né, imaginando talvez que eu tivesse algum tipo de desconforto, né, de falar da minha vida, desse episódio, mas a verdade é que eu tenho uma grande gratidão por esse momento na minha vida. O que eu chamo de colapso, que tem vários nomes aí, né, burnout, aí tem um monte de sinônimo aí. Na verdade, foi para mim libertador, né, porque a minha vida pré-colapso, eu tinha uma autoimagem de mim e do mundo ao meu redor que era impregnado de vários mitos, dogmas, preconceitos que atrapalhavam demais o meu desenvolvimento. E se eu fosse me livrar de tudo isso aos poucos, eu não ia ter uma expansão tão grande quanto eu tive nesses últimos anos, me libertando de uma vez, porque a partir do momento que você tem o crash, você fica extremamente permeável a uma nova visão de mundo, uma nova visão de você mesmo nesse novo mundo. E essa permeabilidade me permitiu estar em contato com novas formas de processar tudo que eu vou vivendo de uma forma muito mais construtiva. Então, na verdade, eu me sinto um afortunado. Quando eu vejo alguém passando por uma situação similar, eu olho com até uma certa alegria. Eu falo, bom, se você conseguir passar, meu amigo, vai ser muito melhor para você, pode ter certeza. Você olha isso como uma oportunidade. E foi mesmo, não tenho dúvida. Bacana, legal. Para vocês, Daniela, Mariana, Renata, o que é felicidade para vocês no trabalho e como é que vocês enxergam ela no dia a dia? Acho que para mim, né, e eu estou falando assim para mim porque é muito pessoal, né, o conceito. Eu vi que vocês perguntaram, tem várias pessoas falando aqui, opinião, é muito pessoal o que é considerado felicidade, mas de uma forma geral, eu acho que felicidade no trabalho é um senso de realização e ter sentimentos positivos em relação ao seu trabalho. Quais sentimentos positivos e o que você considera realização, aí sim vai ser muito pessoal. Hoje em dia a gente fala muito de propósito, por exemplo. Então você trabalhar e ter um propósito, sentir esse pertencimento é muito importante, te dá um senso de felicidade no trabalho. E por que a gente fala isso? Porque quando a gente está buscando felicidade no trabalho e buscando discutir, não quer dizer que a gente acha que você vai ser contente, alegre e sem desafios ou sem dias difíceis no trabalho. Isso vai acontecer. Isso faz parte, como o André muito bem falou, a felicidade é uma jornada. E parte dessa jornada pode fazer parte dessa jornada, vão fazer parte das jornadas, dias muito difíceis. Então, felicidade no trabalho não quer dizer
para mim não quer dizer estar contente no trabalho todo dia, mas ter um senso de realização, ter sentimentos positivos em relação ao meu trabalho, essa interface minha com o trabalho. Legal. Eu costumo dizer, assim, né? Falo muito com o meu time também sobre isso. Eu gosto muito de uma fala que é do Arthur Tacla, que foi meu gestor um tempo lá na BRF. Ele sempre falava assim: eu acredito muito em trocas justas, né? Então, de fato, a gente não necessariamente a gente vai ter os melhores dias, vão ter momentos em que tem que ter uma dedicação até maior, enfim, mas se a troca for justa, se esse sentimento de pertencimento, se de fato você está abarcado num lugar onde, né, muito alinhado com o teu propósito pessoal, aí sim você consegue garantir que esse sentimento se aflore e que isso seja, que essa jornada, né, como o André colocou, seja a melhor possível, né? Eu pessoalmente falando, acredito muito no hoje, né? No que a gente está aqui fazendo nesse momento. Acho que a pandemia trouxe muito, para mim, pessoalmente, assim, algumas reflexões, né? Como a gente não tem controle de absolutamente nada, se a tua vida não mudasse absolutamente nada, né? O que você vai fazer neste lugar, nesse momento, hoje, para estar melhor, né? Ou, né, para melhorar, para estar feliz de fato nesse momento. Então, eu acredito muito nesse momento do agora, eu acredito muito nessas trocas justas em qualquer relação que seja, inclusive do trabalho. E, né, falo direto pro meu time, se a gente não vier aqui para se divertir na maior parte do tempo, não vale a pena, né? Vamos para outro lugar. Então, acho que eu vou um pouco nessa linha, assim, pessoalmente falando. Eu acho que para mim as meninas falaram super bem, o André também. Eu acho que a Daniela falou muito uma questão que é bem envolvida comigo, que é o propósito, e eu também passei por situações, né, envolvendo saúde mental, e eu sou grata ao que eu passei hoje, né? Acho que hoje a gente consegue olhar para trás quando você passa por uma situação e ser grata ao que você passou, justamente porque eu acho que foi nesse processo de descoberta. A saúde mental, eu acho que todos os processos que a gente passa dentro da saúde mental tem a ver com isso, né? Tem a ver com o processo de descoberta também. Então, o propósito também, para mim, está muito linkado. E o que a Rê coloca como troca justa, eu complemento com relações que inspirem. Eu acho que isso, para mim, é muito importante, sabe? Eu preciso ter comigo relações que me inspirem. Isso dentro do trabalho, fora do trabalho, né? Eu acho que essa sensação de inspiração não é nem só num olhar de carreira, né? Que você olha para cima e se inspira, mas é uma relação em que você olha para o lado, para baixo, para cima, para todos os lados, e você tem pessoas excelentes do seu lado, né? Pessoas que questionam o status quo. Para mim, essa é a real razão, assim, e onde eu encontro um pouco do meu propósito, da minha felicidade dentro do meu dia a dia, né? E acho incrível o que a Dani fala do Happy Smile, né? Que foi até colocado aqui no chat, acho que pela Leone. Não é sobre isso, né? Não é sobre a gente estar o tempo inteiro sorrindo. Eu falo muito sobre isso no meu treinamento. Não é sobre a gente estar o tempo inteiro com os dentes aparecendo e falar que agora tudo vai ser lindo e nada vai te afetar. Não, não é sobre isso. Muito pelo contrário, né? Eu sou super praticante de yoga e virei muito praticante de yoga após os meus episódios, né, com a saúde mental. E a yoga fala que, na verdade, a yoga não te acalma. Muitas vezes ela te deixa muito mais em ebulição do que em qualquer outro momento, porque você entra em contato com os seus sentimentos, você entra em contato com você. Então, eu acho que a felicidade permeia isso também, né? A gente entrar em contato com a gente, acho que é por aí. Falando um pouquinho dessa questão, né, dos episódios de saúde mental, né, o André contando, você, Mariana, também aí narrando algumas coisas, a gente vê, né, muito claro nas mídias, nos jornais, em tudo quanto é lugar, né, o número crescente de depressão, o número de pessoas depressivas, o número de até os burnouts aumentando, agora com essa questão da pandemia, muito mais, né? Isso tá bem alarmante. E interessante o nosso painel de hoje cair nesse dia. Hoje é o dia de combate ao estresse,
né? E vamos falar sobre isso também, né? Da questão do quanto a gente vê as pessoas mais estressadas, mais desgastadas, né? E vemos também, por um outro lado, as empresas querendo e fazendo coisas para cuidar do ser humano, né? E olhar para isso. Então, antigamente, talvez a gente... E eu acho que isso ainda existe um pouco, esse preconceito, né? Não vamos olhar para a saúde mental dentro das organizações, isso fica um pouquinho mais na sombra, mas existe já também esse movimento do não, vamos olhar sim, vamos cuidar, e eu queria entender um pouco até a questão, né, Mariana, da Ambev, que vem aí com a nova diretoria de saúde mental específica, talvez, para isso, e ouvir um pouquinho essa experiência aí, o que você pode trazer para nós como aprendizado. Legal. Acho que falando um pouquinho desse ponto especificamente, eu acho que a gente, e eu falei isso há pouco tempo num outro momento que eu tive, assim, eu acho que nós como Ambev fizemos esse questionamento. Isso não foi algo que apareceu agora, né? A gente vem fazendo esses questionamentos durante aí, já tem pelo menos um ano. E a verdade é que, assim, a gente sempre acaba pensando que ou a felicidade, ou a própria falar de saúde mental, ou você trazer esse tipo de assunto que chega a ser até, que envolve soft skills, né? Que envolve outro tipo de ferramenta, que é um pouco ou balela, ou é mimimi, ou é isso, ou é aquilo, né? Todo mundo tem muitas opiniões sobre. E, na verdade, quando a gente fez esse despertar, a gente não fez só para dentro, a gente está fazendo para fora também, né? Porque quando a gente anuncia isso, a gente sabe que a gente tem uma grande responsabilidade, que somos uma empresa que, querendo ou não, tem uma grande participação aí no mercado. E o questionamento era para fora também, era do tipo... Eu fico feliz quando me perguntam, Ambev, saúde mental, o quê? Eu gosto porque eu acho, assim, eu realmente estou há 10 anos nessa empresa. Meu primeiro emprego, eu tenho 32 anos, então eu sou super orgulhosa, sabe, do que eu já vivi lá dentro e do que eu já vi de transformação. Então, eu acho que a gente está passando por essa transformação e a gente está convidando outras empresas a se transformarem também. Porque quando a gente une, né, e a Minha Caixa surge, né, essa nova área para olhar para a saúde mental e diversidade e inclusão, eu falo que para os dois temas a gente tem uma única base, que é a inclusão, que é a sensação de pertencimento, que é você estar realmente conectado com você mesmo. E essa é a base para tudo, essa é a base, inclusive, para uma construção ou para uma reestruturação cultural. E é sobre isso, é esse desafio que todas as empresas estão passando nesse momento. Só que isso já tinha luz, né, sobre esses assuntos há algum tempo. É que a pandemia veio e deu a lupa, né? Fez o zoom para a gente. Então, a gente, assim como outras companhias, a gente percebeu o quanto a gente precisava desestigmatizar essa questão e estar próximo ao funcionário. Porque... e assim, isso veio de diversas formas, seja de ocorrências dentro da companhia, de situações em que a gente sabia o que estava acontecendo, seja quando eu passei por isso. E eu não tive a menor vergonha de falar sobre isso, né? E querendo ou não, eu acho que as pessoas que estão num posicionamento de liderança, de alta liderança, têm a responsabilidade também de fazer esse push sobre esses assuntos, porque... É assim que a gente começa a quebrar o primeiro estigma da saúde mental, que é falar sobre ela, né? Que é deixar de achar que esse é um assunto para psicólogos, psiquiatras, médicos, profissionais dos hospitais, né? Dos manicômios, ou talvez profissionais que são mais conectados à filosofia, à sociologia. Não é sobre isso. Você falar sobre saúde mental, você está falando sobre saúde, ponto. É como quebrar uma perna. É a mesma atenção que você deveria dar, sabe? Então, eu acho que a gente tratar essa questão de uma forma um pouco mais normal, a gente começar a dar conhecimento, a gerar aprendizado, a gerar reflexão, talvez é o primeiro passo, né? Para a gente trazer esse tipo de questão para dentro das empresas. E eu acho que quando você faz isso, nesse primeiro movimento, você traz um pouco de
de visão de adulto, sabe? Assim, do tipo, eu sou adulto, eu posso ter isso, aquela outra pessoa é adulta, ela pode ter isso, e afinal de contas, a gente estava falando numa reunião há poucas horas atrás, né? Do quanto que, quando você cria dentro da sua organização, né, do seu ambiente de trabalho, relações adultas, você começa a entender que quem dá o limite e quem conversa sobre o que está bom e o que não está são adultos, e que não tem nenhum problema falar sobre isso, né? Então, por que a gente vê problema em falar em situações em que talvez a gente precise dar limite ao outro, e limite a gente às vezes encara como algo super negativo, como se fosse sempre o não. Limite não é sobre o não. Eu aprendi, né? Eu tive um aprendizado hoje sobre isso. Limite talvez é o lugar onde você mais se aproxima do outro. É onde a troca é justa, como a Rê fala, né? Onde eu respeito o outro e eu me coloco num local de conexão com a outra pessoa, também me respeitando, também na minha zona de segurança psicológica. Então, eu acho que é um pouco sobre isso que a gente tem tratado e tem falado muito dentro da Ambev, e como que a gente traz essa relação de saúde, né, de saúde mental para alta performance, né? Porque todos nós temos aqui, acho que as empresas, né, a Rê que está aqui com o Grupo Boticário, todas as empresas aí, que seja a Dani ou o André passaram, são empresas que normalmente estão conectadas com alta performance. Então, como que a gente trabalha essa alta performance sendo justa, né? Sem fazer um esforço, sem ter um preço tão grande a pagar por isso. Eu acho que esse é o nosso desafio, não só como pessoas que estão conectadas a essa área, mas também como pessoas que têm a consciência sobre isso, e que a saúde mental ela não está atrelada à falta de resultado, né? Então, acho que esse para mim é um ponto muito crucial da nossa conversa. Falar de saúde mental tem absolutamente tudo a ver com business, tem absolutamente tudo a ver com financeiro, né? Com tudo que as empresas estão se questionando, com novos negócios, com novos posicionamentos, inovação, criatividade, tecnologia. Então, assim, falar sobre isso é uma premissa básica para que as empresas entrem nesse nessa nova possibilidade, né? Nesse novo estágio. Eu acho que o mundo está entrando, não só o mundo das organizações. Legal, bacana. Alguém quer complementar? Eu vou complementar a Mari aqui, acho que contar a história um pouco do grupo, que talvez a gente não seja tão recente assim, né? Ao mesmo tempo que a gente não é recente em saúde mental, em falar sobre o tema, em ter toda uma estrutura para tratar isso, porque a gente vem de um grupo familiar que tem uma intenção muito genuína já de tratamento de saúde há muito tempo. Então, eu entro no grupo, desde que eu entrei há 2 anos, e eu olho tudo aquilo e falo, meu Deus do céu, como que essas pessoas já tinham pensado nisso há tanto tempo e como é que isso já está tão avançado? Então, a gente tem uma estrutura de programa, por exemplo, de saúde mental há 8 anos. Mas quando eu escuto a Mari falar, acho tão interessante, porque eu me vejo quase no mesmo lugar que ela, assim, porque a gente tratou saúde mental muito bem, do ponto de vista médico, do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista psicológico. Então, aquela caixinha do tratamento, a gente cumpriu bem, fizemos nosso papel, demos um check há muito tempo. E quando eu vejo o nível de contribuição que a gente começa a dar para o negócio, eu vejo que agora que a gente começa a evoluir essa visão, assim, né? Principalmente agora na pandemia, obviamente, acelerou-se muita coisa, mas isso a gente começou a falar sobre isso mais abertamente há 2 anos atrás, né? Então, quando a gente começa a se questionar, dizer, tá, mas para onde mais a gente vai, né? Quando a gente começou a fazer alguns mapeamentos, que a gente começou a ver que tinham muitas questões culturais que poderiam estar influenciando também naquilo, em movimentos e tal, a gente falou, cara, não adianta a gente ficar dentro dessa caixinha da saúde. A gente precisa evoluir. Isso aqui não é uma conversa de saúde mais, isso é uma conversa de cultura, uma conversa de liderança, uma conversa escutativa das pessoas. Então, eu vejo a Mari falando de uma coisa que está nascendo, de repente, obviamente, já muito discutida, mas que agora está se consolidando dentro da Ambev. E engraçado, você falou, teve uma pessoa do meu time que me procurou e falou, Renata, estou super curiosa para saber o que a Ambev está fazendo de saúde mental, né? Porque as pessoas questionam muito. Eu falei, não, deixa que eu vou conversar com a Mari e vou entender. E
E, assim, me vejo exatamente nesse lugar, assim, acho que por mais que a gente já venha de uma jornada muito maior, de repente, né, consolidado, um pouco mais consolidado, talvez, do ponto de vista de tratamento, acho que sim, estamos agora tratando esse tema de uma forma muito mais estruturante, muito mais cross, e que, de fato, qualifica muita informação para a companhia, né? Eu falo, um líder com alguma dificuldade em saúde mental ou com algum prejuízo, né, em saúde emocional, tende a tomar decisões muito ruins para a companhia. Isso tende a ser muito ruim. Então, quando, né, a Mari fala que está muito relacionado ao business, eu concordo e reforço, né? A gente pode ir ao céu ou ao inferno, né? Dependendo de como a gente estiver. Então, eu acredito muito nessa frente, né? Eu acho que, né, há um bom tempo é a frente que a gente escolheu para investir mesmo, para a gente garantir que tenha, que a gente consiga evoluir. E aí estamos quebrando essas caixinhas, a caixinha do estigma, como é que a gente gera um ambiente de confiança, como é que a gente garante que as pessoas falem sobre isso, como é que você garante que as pessoas queiram escutar o que as outras têm para falar, porque daí a gente já começa naquela assim, ai, não sei se eu quero escutar o que as pessoas têm para falar, vamos dizer que estão trabalhando muito, daí o que a gente faz com essa informação? Não, tudo bem, pode ser que a gente não tenha solução, mas minimamente vamos escutar, né? Acho que começa assim, vamos escutar. As pessoas, as próprias pessoas vão se dar soluções, né? A gente criou um movimento que chama Rodas de Conversa, que tem sido muito produtivo. São as pessoas mediadas por um psicólogo, pessoas que falam do mesmo lugar, então analistas, coordenadores, enfim, a gente separou um pouco por áreas e cargos, num primeiro momento, a gente acha que depois vai mesclar, mas eles mesmos se alimentam de soluções, de problemas, de compartilhamento. Virou uma coisa, eu falei, gente, isso aqui não é uma roda de pedido. As pessoas simplesmente, elas se alimentam com boas práticas, com o que eu fiz, ou não tá difícil mesmo para mim, o outro já consegue dar um suporte diferente, gera um ambiente de confiança. Tem sido incrível, assim, mas tô com você, Mari, assim, estamos nessa jornada super juntas aí. Daniela, André, querem completar? Tudo bem? Teve uma passagem que me chamou a atenção quando você falou, Verônica, do profissional, do pessoal, né? Na hora que você falou, bom, impressionante como a mente nossa é quântica, né? A gente, ao observar qualquer coisa do mundo mental, ele já muda só de você observar ele, né? Quando você falou do pessoal, o primeiro impulso meu, eu falei, não existe, é um só, né? Quando quebra para todo lado. Mas tem sim uma separação. E aí, ouvindo a Mariana e a Renata falarem aqui, o profissional, eu acho que é a última trincheira. Né? Você segura as pontas de um profissional no último. A tua vida pessoal ela vai indo na frente, deteriorando, mas você se segura no profissional e acaba sendo a última trincheira antes do colapso. Pelo menos assim foi no meu caso. Então, é muito interessante ver as corporações hoje tendo esse tipo de cuidado e eu acho que dá para notar os indícios, né? Quando você vai tendo acesso à vida desses colaboradores, de como é que ele está levando a vida pessoal, porque isso pode, lá na frente, tá fazendo alguma diferença na trajetória profissional, e se ele tem alguma responsabilidade mais importante dentro do quadro, isso pode dar algum problema. Agora, eu queria complementar essa fala com, recentemente, a Luiz Helena, que também ajudou aqui a divulgar esse evento, ela participou de um sábado conosco lá no Projeto Futuro, que é esse projeto socioeducativo que eu tenho aqui em Ribeirão Preto, né? que eu estou no comitê gestor, tenho muito orgulho de participar. E a gente fez uma rodada de vidas inspiradoras, né? E a Luiz Helena aceitou conversar com os nossos jovens aqui esse ano, né? E ela abriu a fala dela contando que no dia anterior, olha só que interessante, ela estava conversando com fundos de investimentos, né? Fundos que queriam investir aqui no Brasil, e ela estava lá representando o Magazine Luiza nessa roda de fundos, e ela ficou impressionada que o que mais perguntavam para ela era que propósito que ela tinha como empresa, qual era o propósito do Magazine Luiza, e como é que era o engajamento com os colaboradores.
Ela falou, quando eu fui fazer IPO, que eu fui fazer o roadshow do Magazine Luiza, eu queria colocar tudo isso no material e os bancos não deixavam, falavam que é besteira. E agora eu sento numa mesa só com investidores e todo mundo só quer saber dos meus propósitos, do que eu faço, como é que eu engajo meus colaboradores, como é que eu inspiro meus colaboradores. Então, está havendo uma mudança muito bem-vinda. Eu enxergo tudo isso com olhos muito otimistas. E o seu trabalho, Mariana, o seu também, Renata, são muito importantes para que o nosso mundo corporativo abrace, né, esse novo olhar de mundo, porque eu tenho certeza que não sou só eu que estou vendo um mundo diferente. Certeza. Muito bom. Dani, eu queria entender um pouquinho de você, assim, o que você tem visto que as empresas têm feito em relação à saúde mental? Nesse sentido, conta um pouquinho para nós, o que você acredita que é importante cuidar da saúde mental das pessoas dentro das organizações, dos colaboradores, tanto na liderança, na autogestão? Como é que você está enxergando tudo isso? Eu acho que essa contextualização da Mari, da Renata e do André foi perfeita, porque, inclusive, quando a Renata falou, ela falou, olha, a gente fez primeiro a parte de saúde e depois a gente resolveu e fomos além, enfim. Porque essa é a base, enfim, precisa, né? A gente vai além disso, mas ter um plano de saúde bom, então você tem saúde mental, você precisa ter acesso a médicos, é um problema de saúde, então você precisa ter bons acesso a um plano de saúde decente, você precisa ter uma remuneração minimamente decente, e aqui a gente está falando de grandes empresas maravilhosas, todas do GPTW, melhores para trabalhar, Ambev, Boticário, MetLife, enfim, não são todas as empresas do Brasil que são assim. Então, a gente vê uma certa moda da pessoa colocar um puff laranja no meio da sala e um frigobar com cerveja e achar que isso é felicidade no trabalho. Não é. Então, primeiro é o básico, né? Uma remuneração minimamente adequada, bons benefícios para tratar de saúde e, a partir daí, como a Renata falou, a partir dessa base, você evolui. E, a partir dessa base, você passa por uma miríade de benefícios e atitudes que a gente pode falar. Então, um exemplo meio óbvio aqui, a Mariana tem um cargo da Ambev focada em bem-estar e saúde mental. Isso já mostra uma evolução da percepção das empresas. A gente falou aqui, alguém falou de yoga, de meditação, então a gente divide muito as iniciativas de saúde mental a partir do momento de prevenção até o tratamento. Então, a saúde, o bem-estar do colaborador no geral, a gente divide em 4 grandes pilares, né? Que aqui, inclusive, foi falado nos comentários. Então, a gente fala da saúde física, da saúde social, que é o relacionamento, enfim, o André também citou isso. A saúde financeira é importantíssima. Hoje é dia do combate ao estresse, a gente sabe que uma das maiores fontes de estresse são problemas financeiros. E a saúde mental. E pensando nesses 4 grandes pilares de bem-estar, a gente traça estratégias. Então, a gente começa... a gente pode oferecer planos de atividades físicas, yoga, meditação, enfim. A gente pode customizar isso e o principal de tudo é que o trabalho em si, ele não se torne uma forma, um catalisador que traga problemas de saúde mental para os colaboradores. Quando a Mari fala disso, fala, olha, não é uma antítese, você pode performar e ser uma empresa e ser feliz no trabalho, porque antigamente tinha essa visão, olha, para o meu funcionário performar, eu tenho que tratar ele no chicotinho, eu tenho que ter o assédio moral. Isso a gente já viu que é totalmente contraproducente, né? Então, hoje, fazer com que a empresa não seja uma fonte de problemas de saúde mental é muito importante. Obviamente, assim como saúde mental é muito, assim como existem muitas formas, né? Saúde mental é um problema de saúde muito complexo, não é um problema só. Então, burnout é um problema que muitas vezes ele é causado pelo próprio ambiente de trabalho. Mas a gente tem vários outros problemas que não são inerentes à sua vivência no trabalho, né? Então, as pessoas já têm depressão, já vêm com quadro, e a empresa pode colaborar para que esse colaborador se saia melhor aqui. O primeiro passo para isso, eu acho que o mais importante também, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje, e eu vi falando muito nos comentários também, é desmistificar saúde mental. Eu achei muito legal quando o André falou, a Grazi, quando me abordou,
ela me abordou com muito cuidado, cheia de... Por quê? Porque provavelmente a Greta falou, putz, é um assunto meio tabu, não é todo mundo que se sente à vontade falando disso. É muito legal que o André se sinta à vontade falando disso, porque a gente compara muito com doenças crônicas. Fala, olha, quando você tem diabetes, você tem vergonha de falar que você toma insulina? Ou que você, olha, gente, eu tenho meus horários, que eu tenho... Não. Agora, a saúde mental tem muito estigma ainda. Então, eu acho que tem uma série de ações que a empresa pode fazer de prevenção ao tratamento, mas as principais hoje passam por fazer com que a empresa não seja uma fonte de estresse, um catalisador de problemas de saúde mental, entender que para performar bem você não precisa praticar cirurgia moral e ser esse catalisador, e desmistificar a saúde mental. Falar sobre isso, falar que as pessoas se sintam confortáveis e entender que é um problema de saúde como qualquer outro. E aí tem várias iniciativas. Então, a gente falou de comitês de diversidade antes, né? E as pessoas não são iguais. Então, nos comitês de LGBT, por exemplo, a gente sabe que tem um índice mais alto na comunidade LGBT de suicídio, porque muitas vezes eles não são aceitos, né? Na família, nos relacionamentos, e isso pode causar uma depressão e suicídio muito grande. A gente trata isso através de algumas iniciativas. O Comitê de Diversidade de Mulheres fala muito de depressão pós-parto, de demissão após a licença maternidade. Então, desmistificar, saber que não é tudo igual, e aí você customiza e oferece aí um plano que muitos deles, gente, plano de saúde obviamente tem um custo alto, mas vários deles o custo é muito pouco e claramente é recompensado pelos ganhos que a empresa vai ter em produtividade. Muito bom. Grazi, como é que estamos aí no chat? Olha, temos vários comentários e perguntas legais. Tem uma aqui que eu achei... Tem várias que eu achei interessante. Vou colocar uma de cada vez. E aí, cada um pode ir respondendo uma, né? Tem uma pergunta aqui. No processo seletivo, se contratam pessoas que estejam com problemas de saúde mental ou que já tiveram? Posso falar aqui? Se você quiser, pode falar, Rê, depois eu vou também. Eu tenho, assim, do ponto de vista médico, nunca foi impedimento, assim, aliás, nenhum tipo de doença, desde que, obviamente, o trabalho não interfira ou não apresente um risco para aquele lugar. Normalmente, saúde mental, a gente não vejo nenhum lugar do trabalho onde a gente diria, não, você não vai entrar, porque você já teve um episódio de depressão, você toma algum remédio para isso, pelo contrário. A gente foca mesmo em garantir que ele tenha aptidão, né? Que o momento do tratamento dele seja compatível com o trabalho. Ponto. Nunca vi nenhum caso, a princípio, de negativas do que eu acompanho. Complementando a Rê, assim, eu acho importante a gente também entender que a depressão ou qualquer ocorrência, ela é uma situação de uma condição normal do ser humano, né? Então, assim, eu nunca vi, eu vou antes da Rê, eu nunca vi alguém numa entrevista chegar e falar, gente, olha, então, mas tem um ponto aqui importante, eu sou Mariana, eu tenho 32 anos, eu tenho depressão, eu tomo remédio. Eu nunca vi alguém, né, se posicionar dessa forma. Então, eu acho que a gente tem que ultrapassar um pouco também algumas barreiras que a gente mesmo coloca, sabe? Então, a condição do ser humano, ela parte de a primeira iniciativa, né, para o desenvolvimento daquela situação, para que ela realmente busque um melhor caminho para lidar com aquilo, é primeiro o autorreconhecimento, né, daquela situação. Então, assim, antes de você perguntar para uma empresa se ela contrata ou não uma pessoa com depressão ou não, eu tenho quase que uma pergunta de volta, do tipo, o que essa pessoa deixa de oferecer para mim? Porque, sinceramente, eu não acho que a depressão, ela faz com que a pessoa ela deixe de oferecer alguma coisa. Mas, assim, em que pé está essa depressão? Qual é a causa fundamental dela? Você já se conectou com essa situação? Você já se conectou com situações que talvez te tragam para uma condição mais depressiva? Você já identificou os gatilhos? Então, assim, de novo, eu acho que
E aqui, sinceramente, eu me sinto super à vontade para falar sobre isso, que a gente está aqui num painel com pessoas ou que estão em grandes empresas ou que já passaram por grandes empresas, mas a gente também está numa condição aqui de pessoas que também passaram por isso, sabe? Então, eu, sinceramente, quando em algum momento tive que falar da minha condição de saúde mental, eu não misturei a história do meu profissional nisso, porque eu tinha segurança que aquela era uma condição minha atual. Eu busquei muito saber qual era a minha condição. Eu quis aprender muito sobre por que eu estava vivendo aquilo, aonde eu tinha me colocado também para passar por aquilo. Somente aí eu também fui, dentro da minha empresa, falar, cara, ó, tem alguns pontos aqui que não estão legais para mim também, que estão também me impactando nessas circunstâncias. Então, eu acho que essa pergunta é uma pergunta interessante, capciosa, mas que eu acho que cabe um pouco desses dois lados. Acho que cabe um pouco do pessoal, da pessoa parar e olhar a sua condição, e do lado de cá, de empresas, o que a Rê falou, assim, eu não vejo um estigma sobre isso, assim como eu também nunca vi ninguém falando sobre isso. Talvez, acho que a partir daí a gente começa a entender também como que a gente pode gerar essa quebra de estigma para os dois lados, sabe? Se eu puder complementar um pouquinho o que a Daniela falou, que eu achei muito legal, assim, de por onde talvez se percorre esse caminho dentro das empresas, e eu até tinha dado uma olhada um pouco no chat e vi que tinha muita gente perguntando sobre, cara, como que eu encaro isso com a liderança, como que eu, né, caminho com essa história, né? E há pouco tempo, assim, a gente fez uma roda de conversa que clareou um pouco, essa roda de conversa teve o CEO dentro da roda. E que ele mesmo contribuiu bastante com alguns clareamentos, assim, de informação. Então, eu acho que a gente parte do princípio que o que a gente está vivendo, né, e falando muito sobre a saúde mental e da segurança psicológica, né, e que bate na cultura, que a Rê trouxe também, tudo, essa é uma condição sistêmica, né? É uma condição que não sou só eu, Mariana, que tenho esse problema na Ambev, ou a Rê, que tem esse problema no Grupo Boticário. É uma condição sistema da nossa cultura, né? Sistemática da nossa cultura como um todo. Então, eu acho que esse é um primeiro passo, sabe? Para a gente entender isso, que aí tem a ver com o que a Dani falou. Então, como é que eu aproximo as pessoas que estão dentro da minha empresa dessa condição? Trazendo conhecimento, né? Trazendo know-how aí do que está sendo discutido, por que do dia para a noite começaram a perguntar para o pessoal da Magazine Luiza, afinal, qual era o propósito dele, né? Para Trajano. Por quê? Né? Então, por que isso tudo modificou tanto? Né? Então, é uma condição que sai um pouco das nossas empresas somente, sabe? E aí eu acho que entra um ponto muito importante, assim, quais as ações que hoje são preventivas e que você está conectada, né? Então, assim, ações preventivas que a gente fazia, né, e que várias empresas faziam e que não podem ser desconsideradas, mas a gente também sabe que esse básico não é mais suficiente, que são você influenciar atividades físicas, você influenciar uma boa alimentação, você dá dicas sobre quais são os momentos de pausa que você precisa ter. Então, você começar a falar sobre esses aspectos, né, que saem da saúde mental, do fórum específico da saúde mental, você começa a entender o ser em sua totalidade, ou a visão holística, que também falaram no chat. Né? Então, você começa a entender que o sono ele é um dos seus maiores reguladores de estresse. Se você não dorme, ou se você tem insônia, ou qualquer outra situação, isso vai ser muito impactado. Né? Você começa a ver que uma alimentação ruim, ou você se alimentar, por exemplo, durante as suas reuniões, não combina. Né? Então, tem vários aspectos preventivos e que aí entra um pouco a cultura também, porque, de novo, né, quando você acaba tendo consciência de tudo que está se passando, você começa a querer transformar o teu status quo dentro da tua empresa, e aí entra a cultura, é aí que você começa a realmente mover a máquina. E, na minha opinião, tá? E, na minha opinião, assim, eu acho que é uma construção
que ela não é do dia para a noite, é uma construção lenta. Você vê o que a Rê falou. Olha quanto tempo o grupo ele está olhando para a saúde. Ponto. Né? Durante muito tempo aqui na Ambev, a gente falou pra caramba de saúde física. A gente falava que era impossível a gente conviver com índices de acidentes dentro das nossas operações, que a gente queria a integridade física das pessoas. Por que a gente talvez não tenha falado sobre integridade, ponto, lá atrás, né? Então, assim, tem algumas evoluções para que cada um tem um nível para se fazer dentro das organizações, que o primeiro passo é essa consciência, eu acho, para você ter essa ação preventiva. E a cultura entra como preventivo. Porque quando você começa a olhar para a tua cultura e começa a querer modificar a tua cultura e evoluir nela, automaticamente você vai precisar bater na alta liderança. Eu não posso dissociar o meu CEO, eu não posso dissociar os meus VPs, os meus diretores e quem vai cascatear essa mensagem, né? Então, é a partir daí que você também começa a usar a força da liderança, né? Eu não posso achar que eu, Mariana, porque fui anunciada como, né, a pessoa de saúde mental, diversidade e inclusão, que eu vou modificar a Ambev. Eu já falei isso para todas as pessoas que eu falo no Ambev. Esquece. Se estão achando que eu sou a salvadora do mundo, esquece, porque não se trata sobre mim. É sobre uma condição de todo mundo, sabe? É esse olhar que o André falou, que ele sente que ultrapassa, né? Que não é só ele que sente que o mundo mudou. É isso, o mundo está mudando e a gente tem que acompanhar, sabe? Então, eu acho que esses dois pontos, para mim, são cruciais para essa virada de chave. E aí, sim, quando você faz essa virada, você entra nas tuas ações, né, quase que reativas, como é que você dá suporte para o teu funcionário, né? Como é que você está mais próximo dele, como é que você gera conexão entre a liderança e os times, né? Até ontem, como é que o feedback ele é um pouco mais conectado, porque isso passa por um monte de coisa, gente. A gente tem que revisar processo de carreira, processo de remuneração, processo de meta. Eu poderia ficar 70 horas aqui falando de todos os processos que a gente tem que revisar. Então, assim, de novo, isso não é de uma hora para outra, né? Isso é uma construção, né? Então, acho que é legal. Não, só para complementar aí em relação à pergunta que fizeram, né? Se contratam, quem é da área de RH, se contrata um funcionário que fala que tem depressão na hora da entrevista, e aí na próprio chat já tem o pessoal falando, não contrata, etc. Lembrando que a Mari falou aqui, resumidamente, é um longo processo até a liderança para a empresa mudar. Mas vamos supor que vocês não estejam numa situação, numa empresa dessas ideais, uma empresa que já esteja transformada, né? Então, a gente está falando de grandes empresas aqui que já estão em processo de transformação. Então, o RH contrata ou não se a pessoa diz que tem depressão na entrevista. Primeiro, na entrevista, você não tem obrigação nenhuma de falar de problemas de saúde. Infelizmente, no Brasil, as entrevistas ainda são conduzidas de forma bastante discriminatória. E, obviamente, quando você está, é muito fácil você falar, olha, não vou responder, isso está me invadindo a vida. Quando você está numa entrevista, você está porque muitas vezes está precisando desesperadamente daquele emprego. E você não vai ser tão bold assim, mesmo que a empresa esteja, em questão esteja fazendo uma prática discriminatória e que a vontade sua seja levantar e falar, então tá bom, então não vou trabalhar aqui, mas durante um tempo você pode ser um agente de transformação. Então, primeiro, a empresa não deveria, já sobe uma bandeirinha que talvez, se você tiver opção de escolha, talvez não seja a melhor empresa para você trabalhar se estão te fazendo essa pergunta. Mas se te fazem essa pergunta, né, sempre dá para você falar, olha, ao invés de esse assunto não é tão relevante no momento, você tenta abrir o menos possível a informação, abre só o que você se sente confortável e tenta voltar o foco na entrevista para a sua produtividade, para a sua realização, para as suas competências, para fazer isso. Na admissão, no processo admissional, o processo admissional também não é feito para ser bloqueador. A entrevista admissional no Brasil é para ver se a pessoa está apta para realizar aquela função ou não. E a pessoa que sofre de saúde mental, a menos que ela seja internada, etc., ela muito provavelmente, assim, a maior parte dela vai dar apto, e a maior parte, quem já fez exame admissional, sabe que o médico nem pergunta isso, né? Porque o exame admissional, praticamente, você vai ver se está vivo, se não está, enfim. Mas existem empresas que ainda praticam, sim, no processo seletivo, práticas discriminatórias. A gente ouve, né, o Ministério Público tem uma série de denúncias, a gente ouve de empresas agora que não contratam mais obesos, porque entra e faz a bariátrica, porque dá muito problema de saúde, então existem muitas, sim.
Então, se você for perguntado uma pergunta dessa na entrevista, saiba que é uma pergunta discriminatória e que você não é obrigado a responder questões de saúde mental ou de saúde no geral numa entrevista. Já fica de olho aberto se você tiver a opção, aquela não é a empresa ideal para você trabalhar. Mas se você precisar muito, você tenta sair, enfim, não precisa responder. E no admissional, a mesma coisa. Você pode ter um sigilo médico, etc. Normalmente não é ideal que se responda e o médico não pode colocar, é proibido ele colocar não apto por você dizer que teve um problema de saúde mental. É lógico que é muito mais fácil a gente tirar o estigma quando a gente já está ou numa empresa super legal ou tem um currículo super legal, que nem o André, que é um alto executivo, extremamente bem preparado, que qualquer empresa sabe que ele vai dar lucro, etc. Quando você está mais no começo na carreira e quando você é mais júnior, a pedreira é mais dura. Então é um pouco diferente, né? Acho que a experiência do André é super rica, que acho que é ele que pode falar mais dessa questão do estímulo aqui do que a gente, André. Meninas, obrigada. Tem uma pergunta aqui da Yara Leal, perguntando assim, ó, como lidam com os funcionários que efetivamente estão em depressão ou burnout? Eu vou me permitir falar disso da minha experiência, né? E aí eu vou até me permitir também ser um pouco mais narrativo, até para falar essa coisa de contratação por quem já passou por isso, né? Só para fazer um adendo do que a Dani acabou de falar, quando você está numa situação muito aguda, você não vai conseguir nem fazer uma entrevista de emprego, né? Você não... Então, nós estamos falando de ainda momentos que dá para conviver, né? E no meu caso, né, que eu trabalhava, eu cuidava de uma área, inclusive, de expansão internacional lá dentro da empresa que eu trabalhava. Estou vendo até que tem alguns companheiros da empresa que eu trabalhava aqui no painel. E num determinado momento da minha vida, lá em 2016, eu entrei no meu quarto numa sexta-feira e não saí mais durante 15 dias. Desliguei todos os meus dispositivos e fiquei incomunicável com o mundo, até que a minha irmã, desesperada lá em Ribeirão Preto, foi me buscar lá e ameaçou arrombar a porta se eu não abrisse, porque ela não sabia o que estava acontecendo. De imediato, ela me levou para Ribeirão Preto, fui consultar com um psiquiatra, nem vou dizer o nome dele, porque foi horroroso comigo. Me receitou lá um mata-leão. E eu falei para eles, eu trabalho numa empresa, faz mais de 2 semanas que eu não dou as caras lá, eu preciso de alguma coisa para dizer que, né, sei lá, é um atestado. E ele me deu um atestado horroroso, que eu estava tão devastado que eu nem tive condição de avaliar, né? Dizendo que eu tinha tendência suicida. E foi isso que eu mandei para a empresa. 45 dias de licença, porque está com pensamentos suicidas e não sei o que mais. E assim foi, né? Aí eu demorei semanas para voltar a contato com a empresa, nessa situação que eu estava, e que me manteve no quadro, super companheira financeiramente, até que depois de 6 meses, durante 6 meses eu fui lá, porque como era estatutário, tinha que assinar um monte de coisa, né, o tempo todo. Depois de 6 meses, no final do ano, eu fui lá de falar do meu desligamento, que eu já depois de 6 meses já sabia que não ia ser curto o meu prazo de recuperação e que não caberia voltar para a vida que eu tinha lá sem me recuperar totalmente. Por que eu estou contando tudo isso? Porque um dos sócios da empresa, que era para quem eu reportava diretamente, essa empresa foi vendida logo depois, no ano seguinte. E em 2018, quando ele foi montar uma outra empresa, a primeira pessoa que ele procurou para trabalhar com ele fui eu. Então, somos muito maiores que a condição que nós estamos tendo no momento, entendeu? E até vou dizer o que ele falou para mim, a gente se encontrou no almoço e eu estava falando para ele do Projeto Futuro, né? De como eu estava animado com as coisas que estavam acontecendo lá, com as iniciativas. E ele falou, pô, Decão, gostei de ver o seu brilho no seu olhar de novo. E nesse seu brilho no seu olhar de novo, é que ele resolveu me fazer a proposta na semana seguinte, que eu até cheguei a trabalhar com ele nesse novo negócio. Então, existe preconceito? Lógico que existe, mas também existe as pessoas que te conhecem ou que acreditam, né, no seu potencial, vai ser sempre maior do que a sua condição. Até porque, né, André, os índices de pessoas com problemas de saúde mental tá tão alto e cada vez aumentando mais, né, que no mundo corporativo é comum, né, ver um
potinho de Rivotril ali em cima da mesa de um e de outro, já. E cada vez mais, né, a gente, assim, infelizmente, saúde mental é um problema que está tendendo a aumentar no mundo, não abaixar. E quando a gente vê quase todos nós, né, se a gente fizer uma estatística aqui, muitos vão ter, né, já tiveram ou vão ter ou tiveram algum episódio, que a Mari mencionou alguns problemas. Houve gente que teve depressão pós-parto, foi pontual ou não, ou que tem algumas questões. Então, se a pessoa tiver, que é muito atrasado esse pensamento, a gente sabe que existe, infelizmente, principalmente em empresas mais atrasadas, mas a gente também sabe que é uma bobagem, que as empresas mais avançadas, mais focadas em produtividade, já sabem isso, que não é porque o colaborador tem um problema de saúde mental que ele não vai ser produtivo. E só complementando aqui, desculpa, mas só para concluir, a preocupação da empresa, eu acho que não tem como ela prevenir esse tipo de coisa. Isso está muito intrínseco na história da pessoa, entendeu? Esse tipo de coisa mais aguda. O que eu acho, o trabalho importante é o acolhimento que ela vai ter quando isso ocorrer. Eu, por exemplo, me senti muito bem acolhido na empresa que eu trabalhava. Era isso. E aí, o que as empresas estão fazendo, meninas? Bom, vou começar então. Acho que do lado de cá, né, como que a gente está trabalhando? Então, a gente está trabalhando com, primeiro, um pilar de conhecimento, né? Então, tem uma parte, né, muito forte de conhecimento mesmo, da gente falar sobre esse tema. Então, foi engraçado ouvindo o André falar e a Dani fala, pô, mas todo mundo, né? Se a gente parar aqui para perguntar tudo, né? De acordo com a OMS, 1 em cada 4 brasileiros vai passar, né? Por alguma situação. E foi muito engraçado que a primeira apresentação que eu fiz, né? Para a nossa alta liderança, né? Para os vice-presidentes e para o CEO, um dos meus vice-presidentes, eu adoro contar essa história porque foi o momento mais vulnerável que eu vi, assim, foi super interessante que um dos vice-presidentes tirou do mudo e falou assim, Mari, então você está querendo dizer que aqui ou a gente está mentindo ou a gente já teve, né? Aí eu comecei a rir e falei assim, exatamente. Que bom que você, né, captou essa mensagem. E foi engraçado que quando ele fez esse comentário, eu vi várias carinhas rindo, assim, e se identificando. Então, primeiro, vamos falar sobre o assunto. Então, a gente está falando em todos os níveis sobre o assunto. Estamos começando a falar e quase que num processo educacional mesmo, da gente fazer a diferenciação, da gente falar o que é ansiedade, o que é depressão, o que é estresse, o que é burnout. Então, a gente ir né, o que é saúde mental primeiro, o que saúde mental tem a ver com segurança psicológica, porque eu não sei como foi no processo da Rê, mas no nosso processo lá na Ambev, o início, segurança psicológica e saúde mental, as pessoas, assim, confundiam e ainda confundem, né? Ainda misturam as coisas e, nossa, e sai até, no fim, a saúde emocional. Você fala, gente, de onde vocês estão tirando isso? Calma. Calma que vocês estão misturando muita coisa. Então, eu acho que a gente fala sobre um monte de coisa, né? Para fazer para passar um pouco sobre esse conhecimento. A gente lançou esse mês o primeiro guia de saúde mental da Ambev. Então, é um guia realmente que a gente falou que é para você e para o seu time. Então, sempre que a gente está fazendo, né, quando a gente fez o desdobramento desse guia, a gente começou a falar do quanto que, acima de tudo, esse guia era para o funcionário. E quando eu digo para o funcionário, é para você mesmo que tem 20 pessoas abaixo de você. Esse guia é para você. Não é para você aplicar no seu time. É primeiro para você se identificar e entender se você já se viu diante daquelas situações. Tem um outro pilar, assim, que é muito importante, que é o pilar de dado, né? Então, eu acho que hoje muitas empresas ainda sofrem muito em falar de saúde mental por conta de dado, né? E o estigma entra muito aí, você tem muita dificuldade em várias situações de obter esses dados
às vezes porque funcionário não entrega atestado, porque tem medo de entregar atestado, porque não acha que é uma besteira. O próprio funcionário, é uma besteira, não se sente seguro para falar, seja com o gestor, seja com qualquer rede de apoio que ele tenha. Então, a parte de dados é algo que é muito sensível, porque o dado hoje, que é super falado dentro das empresas, eu ainda não vi uma empresa que está com esses dados extremamente consolidados, e é exatamente por essa questão assim, do quanto que isso está crescendo e ganhando corpo dentro das empresas, porque é na medida que você vai contribuindo ali com o funcionário. E tem um outro ponto, né? A gente já tinha isso dentro da Ambev, mas a gente está testando algumas outras iniciativas que abrangem uma solução um pouco maior, mas é você realmente ter esse suporte para o funcionário. Então, dentro da Ambev, a gente já tem um canal 0800 que tem o suporte psicológico, financeiro, jurídico e várias outras questões que se chama Agente 360. O meu questionamento, por exemplo, para esse canal é assim, o quanto que eu posso tornar esse canal mais ativo? O quanto que eu posso tornar esse canal um canal que é fonte de informação para mim também? Será que a gente pode chegar num movimento, e isso tudo eu estou elaborando aqui com vocês, tá? Não estou dizendo que eu já tenho isso pronto, não deve, não. Mas assim, qual será que é o movimento que a gente tem que fazer para a gente gerar a conexão com o dia a dia do funcionário? Será que a gente pode usar a inteligência artificial para isso? E a tecnologia para ajudar a gente? Será que é a partir desse movimento que a gente gera um pouco mais de conexão para saber como é que aquele funcionário acordou hoje? Como é que ele se manteve naquele dia? Quais as situações que tiram ele do eixo? Então, isso tudo são melhorias que a gente pode buscar dentro dos nossos sistemas para que a gente entre mais em contato com esse funcionário, no paralelo que eu preparo também a minha liderança para ter um olhar mais conectado com o time. Porque é difícil fazer isso, não é todo mundo que tem essa expertise, esses soft skills para se conectar com o time e só de olhar para ele e falar, ele não está bem hoje. Quantos gestores já não ignoraram se a pessoa estava bem ou se não estava bem? Simplesmente porque não conseguem nem perceber isso, porque está atento para você me entregar aquele relatório que você tem que me entregar. Então, assim, as soluções permeiam por tantos lugares. E eu acho que, assim, a gente está num movimento muito legal, e eu acho que esse tipo de conversa puxa muito isso, que é a gente talvez pensar nisso muito mais em conjunto do que individual, assim. Todas as empresas estão passando pelo mesmo problema hoje, sabe? E por que não partilharmos? Por que não trocarmos mais? Por que não uma união entre empresas? Então, assim, foi necessário uma pandemia para as empresas se unirem para fazerem um monte de coisa. Teve um monte de coisa que as empresas fizeram juntas nesse momento de pandemia, em prol da sociedade. A saúde também é em prol da sociedade. Então, por que não empresas que estão se descobrindo, né? Assim, eu acho que a primeira empresa que eu bati na porta quando eu já estava conectada a essa questão foi a SAP, a SAP, que tem uma cultura sobre saúde emocional e mental de muito tempo. E aí, quando você para e pensa, meu Deus, mas a SAP é uma empresa alemã, sabe? Que é toda... Quando você para, você fala, nossa, eles já estão há tanto tempo assim nesse ponto. Então, assim, acho que esse movimento de troca, que é o que a gente está fazendo aqui, também ajuda muito. A mim, a Renata, né? A todas as pessoas que estão a fim de liderar essa transformação. Eu acho que passa um pouco por aí essas soluções. Nossa, que bom. Olha, deixa eu falar da Daiane Tortoleiro, que está aqui mandando várias mensagens no chat, falando coisas como a pessoa que é empregada, que está lá, colaborador de uma empresa, passa por um processo, algum episódio de doença mental, produtividade cai, gestor quer mandar embora, como que as empresas estão lidando com isso nesse momento? E aí eu vou colocar uma pergunta minha dentro disso. Como é que os líderes e as equipes também estão sendo preparadas para receber essa pessoa de volta? Né? Então, a pessoa sai, teve uma crise de burnout, passou 40 dias fora, 60 dias fora.
como é que ela como é que a equipe dela e o líder dela está sendo preparado para recebê-la de volta. Porque, teoricamente, foi um ambiente que foi dentro daquele ambiente, na relação com aquelas pessoas, que aquele episódio aconteceu. Então, queria trazer essas questões da Daiane e colocar essa para fechar, né? Como que faz para receber essas pessoas depois? Bom, deixa eu ficar com a Renata. Você quer ir, Dani? Pode ir? Vamos lá. Bom, eu tenho um olhar também um pouco da parte médica, né? Então, acaba que... O que eu vejo, assim, né? Não são todas as... Tem casos que são muito fluidos e muito fáceis, porque você já tem uma liderança que é muito mais conectada com o tema, que consegue dar feedbacks muito precisos para a pessoa, que é uma relação de transparência, de confiança, e fica muito mais fácil entender aonde está o gap. E eu falo onde está o gap, porque assim, a gente tem uma tendência também, no geral, e eu entendo isso, porque o fator trabalho ele é muito contributivo para muitas coisas de saúde mental. Mas a gente também esquece que às vezes o trabalho está salvando a pessoa de outras coisas, de outros problemas que, né? E depois posso até dar um depoimento pessoal sobre isso. Então, acho que quando a gente tem uma maturidade do gestor para esses casos, onde a gente consegue ter conversas muito fluidas e transparentes, e aí, do ponto de vista médico, a gente não pode abrir aquela questão. Então, tem sempre alguns bois na linha, né, que eu falo. Quando a pessoa tem uma boa relação com o gestor já sabe mais que o médico o que está acontecendo, quais são os problemas, quais são os pontos, e ele está intimamente relacionado com o problema e a fim de ajudar no que for possível ajudar. Porque a questão é uma questão pessoal, não vamos esquecer disso, não dá para dissociar, né? Não é a pessoa do trabalho, a pessoa que está em casa, ela é a pessoa. E aí, para mim, o gestor funciona como qualquer outra rede de apoio que a gente pode ter na vida, seja ela teu marido, a tua mãe, o teu filho, o teu gestor, todas aquelas pessoas que estão como rede de apoio. O André trouxe um ponto que, para mim, é fundamental, é o acolhimento. A forma como você acolhe a pessoa, por mais que depois, em algum momento, a gente decida demitir a pessoa, porque realmente a gente entendeu que tem um problema de performance, que não está atrelado ao problema de saúde mental, porque isso também acontece. Isso tudo é muito mais fácil e muito mais fluido. Ah, Renata, acontece sempre assim? Não acontece sempre assim. Aí a gente se depara com casos como... E aqui, falando de diversas experiências que eu já tive em diversas empresas. Quando a gente começa a esmiuçar um pouco mais, e aí fala um pouco do papel do médico também, do médico do trabalho, que de fato está interessado em resolver, porque tem um ponto da Dani... que a gente, enquanto médico do trabalho, sempre fala, nossa classe tem uma oportunidade gigantesca de trazer informação qualificada para a companhia sem ferir com preceitos éticos, né? De garantir que a gente leve informação de qualidade. A gente não faz isso. Mas quando a gente está a fim de fazer, e aí eu falo da minha experiência de enquanto atuei, né, quanto médica do trabalho, hoje eu não atuo mais há muito tempo em consultório, mas quando você começa a esmiuçar muito a coisa, você começa a ver que tem um problema de desconexão, tem um problema de falta de confiança do líder, você começa a sempre esbarrar nas questões que, sejam elas relacionadas ao trabalho, sejam elas relacionadas à família, sempre tem um ponto de desconexão, né, afetiva, sempre vai ter um ponto de descompensação, né, então, assim, eu acho que é muito... Não acho que as conversas são sempre fluidas, eu acho que elas estão evoluindo, acho que as pessoas estão aprendendo um pouco mais a falar sobre isso, estão sendo mais maduras, acho que é um ponto do que a Mari trouxe, assim, conversas de adulto para adulto. Vamos lá, pessoal, tudo bem, temos aqui um problema de performance, um problema de saúde, um problema... Como é que a gente vai lidar com tudo isso? Até quando a gente consegue flexibilizar? Até quando a gente consegue maleabilizar tudo isso? Porque aí a gente fica intermediando essa conversa, né? A parte médica acaba intermediando muito essa conversa. A gente tem casos de muito sucesso, de coisas que aconteceram que foram muito legais na minha vida profissional completa. Outros casos que, de fato, eu acho que eu saí um pouco mais frustrada, porque eu falo, puxa, acho que tinha uma oportunidade aqui, sabe? Acho que talvez a liderança pudesse ter agido de uma forma diferente. Em vários outros lugares também, olhar o próprio papel do médico do trabalho, que não esmiuçou aquela conversa, que não teve empatia de acolher aquela pessoa dentro do consultório e fazer o trabalho dele direito, que era perguntar de fato o que estava acontecendo, né? Então, eu acho que é muito
do esmiuçado, acolher, de ter conversa transparente, de gerar um ambiente de confiança. Acho que você não quebrar o ciclo de confiança com o funcionário, não quebrar o ciclo de confiança com o gestor, porque o gestor também te passa várias informações relacionadas ao funcionário. E aquilo, né, se a gente souber mediar e fazer fazer um bom trabalho de meio de campo, de ponderações, né, acho que nesse lugar, seja ele o médico, seja o psicólogo, seja quem tá, o RH, né, o RH tem um papel tão fundamental nisso, os business partners que estão o tempo todo mediando essas conversas também, mesmo sem acesso à parte médica, eu acho que isso torna essa conversa, é o que torna a conversa mais fluida. Eu não sei dizer em porcentagem, nem saberia dizer casos mais. Eu acho que tem. Eu acho que na minha vida tem um pouco mais de casos de sucesso, mas já vi vários casos de insucesso, assim, em que a gente vê que, de fato, não teve uma rede de acolhimento tão sadia. Então, acho que nesses casos é que saem doloridas as relações, assim, aí são quebras e são rupturas muito ruins, assim. Então, eu acredito muito no acolhimento, na conversa transparente, nessa visão mais adulta, adultos como adultos. Então, acho que e nem sempre as pessoas também estão preparadas para isso, né? Mas também ajudar a pessoa a evoluir. Acho que tem de todos os lados aqui responsabilidade. Eu nem veria, não coloco a pessoa que está com problema de saúde como vítima, porque acho que todo mundo está sujeito a. Não coloco o gestor também no papel da maior responsabilidade do mundo. Não foi ele que fez, não necessariamente foi só ele que fez isso. Não é uma responsabilidade 100% da companhia. Mas todo mundo tem o seu papel. Acho que assim, vamos assumir o seu papel, cada um assumir o seu papel e fazer esse negócio acontecer direito. Então, é um pouco nessa linha que a gente tende a ir, assim. Perfeito, Renata, era mais ou menos nessa linha que eu ia falar. Acho que a questão do médico do trabalho é fundamental. Inclusive, hoje eu trabalho com uma equipe de médicos do trabalho absolutamente maravilhosos, que fazem toda a diferença. E eu acho que não dá para responder essa pergunta, porque é muito pessoal. Então, como é que vocês estão tratando uma pessoa que ficou afastada por burnout, volta, enfim... É a mesma coisa, falar, olha, como é que vocês estão trabalhando uma pessoa que teve um acidente e voltou? A pessoa teve um acidente, ficou afastada 40 dias e ela voltou. Às vezes ela voltou com alguma sequela, ela precisa de uma adaptação, às vezes não, enfim. E a gente vai trabalhar isso de forma pessoal. O que a gente faz para unir essa responsabilidade de todos que a Renata falou? Então, a gente trabalha, primeiro, pilares do corporativo, né? Eu não gosto muito de dizer do RH, mas é do corporativo. Então, os médicos do trabalho, os benefícios, a rede de psiquiatra, a rede de psicólogos, enfim. Segundo pilar, a liderança, que tem muita gente falando aqui. Então, a gente tem que treinar a liderança tem que entender a legislação trabalhista, a liderança tem que saber qual é a cultura da empresa, o que ela pode fazer desde o começo, quando tem alguns indicadores de saúde mental, quais são os recursos que a empresa oferece, qual a cultura que a organização quer ter, o que a organização não admite fazer, que a organização não admite ser uma forma de... não admite ser um lugar de assédio moral, por exemplo, que pode causar o burnout, e cuidar que esse gestor saiba disso, que esse gestor saiba usar ferramentas que podem ser muito úteis em saúde mental, como a flexibilidade de horário. Quer dizer, o colaborador se beneficiaria disso, de uma flexibilidade de horário, de um home office, mesmo quando a gente não está em pandemia, enfim. E aí, uma outra coisa que a gente cuida, assim, isso que o ambiente acolhedor, que a Renata falou, a gente trata do todo. Porque não é só liderança a empresa, é de cada um. Todos os colaboradores, a cultura é feita por cada um da empresa. E aqui eu vi algumas pessoas perguntando, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso ajudar? E a gente tem feito uma série de iniciativas voltadas para isso. Então, ontem mesmo a gente teve uma palestra de um psiquiatra respondendo dúvidas de saúde mental, e que a maior parte das perguntas eram, olha, tem uma pessoa, um familiar, um amigo que tem problema de ansiedade, como é que eu faço, etc. E a gente tem uma série de iniciativas em relação a isso. Uma das que eu recomendo, que são... A gente trouxe papo de homem para falar da questão da pandemia, enfim, mas uma das mais maravilhosas que eu já vi, que eu recomendo a todo mundo, que é super barato, quase de graça, que é o CVV, que todo mundo conhece, acho que o CVV, que é o Centro de Prevenção à Vida, e a gente trouxe o presidente, né, dele, ele dá várias palestras para a gente, e ele dá um treinamento de escuta empática. Que a escuta empática ajuda muito isso. Olha, quando a pessoa está com... você vê que ela está com problema, o que você faz? O que é adequado perguntar? O que não é adequado perguntar? Até onde você pode ajudar? Até onde você deve parar? Quais são os limites? Então, esses são cursos muito legais. Obviamente, a MetLife, que eu estou fazendo, faço até um parênteses, a gente é uma empresa que trabalha com seguro de vida, então a gente trabalha muito com luto.
Então, a gente tem essas palestras, a gente fala muito do luto, inclusive para clientes também. A gente faz... então, é uma coisa que está presente, né, no propósito aí da organização. Então, já é uma empresa que trata isso com um pouquinho mais de naturalidade, né, para isso. Mas escuta empática e vários outros, né, os psiquiatras, enfim, os comitês são eles mesmos, né, os comitês, eles que se organizam e se apoiam. Então, como eu falei, de iniciativa do LGBT, eles se apoiam entre eles. Então, trazer isso para o colaborador também um pouco. O colaborador, ele quer participar, ele quer ajudar. E dar essas oportunidades para que ele possa fazer uma cultura mais de acolhimento, e quando essa pessoa voltar, se tudo der certo, vai ser como se ela voltou de um acidente infeliz que aconteceu e que ela vai ter essa dimensão no trabalho para ajudar ela a melhorar e se recuperar, e não a piorar. Grazi, a gente está aí 8h17, a gente tem alguns minutinhos a mais. Você acha que tem alguma pergunta que é importante, que vale a pena a gente fazer antes de fechar com a palavra deles? Olha, eu vou buscar uma pergunta lá de trás, que fala de orçamento. Né? Como é que as empresas estão lidando com a questão do orçamento que está sendo direcionado para os cuidados da saúde mental? Gente, essa eu acho que eu posso até responder, assim, da ótica da empresa, né, da Ambev, na empresa que eu trabalho, mas, assim, o orçamento é exatamente o mesmo plano de orçamento que a gente faz para toda e qualquer área. Então, dentro da Ambev, a gente tem um processo específico, né, que a gente faz quando a gente está planejando todo o orçamento para o ano seguinte. Eu, dentro de uma nova área, né, sendo responsável por uma nova área, eu fiz exatamente o mesmo processo. Fui com base nas mesmas, né, o mesmo estilo de atividade que eu fazia em outras funções. Então, fui buscar, pautada na minha estratégia, no que a gente quer fazer para o ano que vem, as ações e foquei bastante em fazer a requisição desse orçamento para essas ações. Então, basicamente, o funcionamento de orçamento funciona como qualquer outra. Ele está sendo realmente bem focado, né? Eu não senti nenhuma diferença entre estar numa área ou estar em outra e requisitar ou não requisitar orçamento. Então, eu acho que, pelo menos dentro da minha realidade, eu sei que, de novo, é uma realidade, como a Dani falou, é uma realidade de uma empresa que está um pouco mais avançada, que fez realmente um statement aí para o mercado, tudo. A gente está fazendo orçamento exatamente como qualquer outra área, está bem definido. Eu acho que essa é uma pergunta, às vezes, até difícil de responder, porque o que é o orçamento de saúde mental, né? Então, obviamente, a Mari tem o orçamento dela, mas o orçamento dessa área, ele permeia, eu tenho certeza que o orçamento da área dela permeia muitas áreas da empresa, né? Então, o plano de saúde pode ser do plano de saúde. O quanto que custa você fazer a pesquisa do GPTW, né? As pesquisas de clima? Quanto que custa você monitorar o Glassdoor? O Glassdoor é gratuito, por exemplo. Como é que custa você promover os melhores gestores que têm uma liderança mais empática? Como é que você faz para treinar os seus recrutadores para que eles recrutem de forma não discriminatória? Quanto que custa uma palestra do médico de trabalho no horário do trabalho dele, dando lá? Então, assim, e o tempo, então ele permeia, né? O bem-estar do trabalho, o bem-estar do trabalhador, o bem-estar do colaborador, ele permeia praticamente tudo que é a cultura da empresa, né? A folha de pagamento, enfim. Então, pode ter um orçamento, pode fazer do processo do orçamento, mas não é só, o orçamento de saúde mental não é só o que está determinado ali como saúde mental. Eu acho que ele permeia toda a cultura da organização. Bom, gente, a gente tem pergunta aqui para virar à noite. Então, assim, eu estou aqui sem meu Deus, tem que fazer. Eu tenho pergunta aqui para virar à noite. Vamos fazer assim, Grazi, acho que a sugestão a gente faz uma pergunta, uma rodada final com cada um deles.
tentando ouvir um pouquinho assim, como é que eles estão vendo esse futuro da saúde mental dentro das organizações, no ambiente de trabalho, como é que vocês estão vendo essas projeções todas diante do cenário que a gente está vivendo. E aí, se sobrar mais um tempinho aí, a gente continua com as perguntas, que estão muito boas, porque eu estava dando uma olhada aqui também. Quem vai começar falando? Bom, eu vou concluir aqui falando um pouco da ótica que eu acho mais de cada um, né? Eu sou da opinião atualmente, e eu já percebi que minha opinião muda constantemente, mas atualmente minha opinião é que só o autoconhecimento salva, né? Se você se conhece melhor, você vai escolher a empresa que melhor se adapta ao que você vai fazer. Dentro dessa empresa, qual é a posição lá dentro que você vai performar melhor, que vai dar algum tipo de satisfação, onde você vai ser mais produtivo, mais construtivo. E nessa linha, eu tenho duas colocações aqui. Uma pessoal de insucesso, que é quando eu era recém-formado, trabalhava na área de eventos aqui em Ribeirão, e apareceu a oportunidade de ser sócio de uma boate, que era uma coisa que eu adorava ir participar da noite e tal. Eu falei, nossa, vou trabalhar com o que eu gosto. Lê do engano, né? Porque ser cliente de boate e sócio de boate são duas coisas completamente diferentes. Então, esse negócio de trabalhar com o que gosta, tem que tomar muito cuidado com isso. Tive prejuízo e alguns meses que eu fiquei lá foram lamentáveis, assim, de qualidade de vida. E o outro foi um TEDx que eu vi recentemente da Elizabeth Gilbert, que é aquela autora do Comer, Rezar, Amar, que ela falou um negócio muito interessante. Quando ela estava começando a escrever o livro, ela tinha o autoconhecimento suficiente para entender que ela não podia depender da sua escrita para sobreviver. Então, ela tinha que ter outros empregos para ela poder sobreviver e aí ter a tranquilidade para exercer melhor o que ela mais gostava. Porque se ela pusesse todo o peso da escrita, dos prazos que a editora ia ter dentro desse trabalho criativo dela, não ia ficar tão bom. Então, é muito interessante, às vezes você quer fazer algum tipo de atividade na sua vida, mas se você colocar o peso nela de ter a sua subsistência em cima dela, pode estragar toda a sua experiência que você vai ter com aquilo. Então, o autoconhecimento, para mim, é primordial para estar de bem com a vida. Obrigada, André. Sobre o futuro, né, em relação à saúde mental, acho que eu tenho uma visão um pouco mista, né? Então, por um lado, eu acho que a gente está evoluindo muito nesse assunto, então a gente está desmistificando, a gente vai no futuro tratar com mais naturalidade, vai ser mais comum os casos como o do André, de falar numa boa e realmente porque teve um problema e é super produtivo e está super bem, enfim. Então, acho que vai desmistificar e a gente vai ter mais ações voltadas a isso, a gente vai estar mais preparado. Mas, infelizmente, aí pelo lado negativo, a gente vai estar mais preparado porque a gente vai ter mais problemas em relação a isso. O mundo está ficando cada vez mais conectado, essa hiperconectividade, ela não é tão positiva, então nós não somos robôs, seres humanos, a gente tem, enfim, são nossos humores são regulados por causas naturais, né? Nós temos neurônios, tem a Renata que é médica, enfim, essa hiperconectividade ela pode trazer um isolamento um pouco maior. A gente está vendo agora também na pandemia, o home office traz uma série de vantagens, como evitar o trânsito e uma certa liberdade, mas ele também mistura, né, o ambiente de trabalho com o ambiente corporativo. Ele tira alguns ambientes, né, que eram seguros. Então, uma pessoa que falou, olha, eu conheço uma colega que a parte mais sã da vida dela é o trabalho. Essa diferença, isso acontece muito, né? A gente tem pessoas hoje que a gente tem home office na empresa que eu trabalho, tem gente que pede para, pelo amor de Deus, voltar para o trabalho. Então, a gente tem de tudo. Então, a gente perde alguns espaços importantes, alguns espaços aqui. Eu tenho certeza que todo mundo com prós e contras do trabalho, eu tenho certeza que todos vocês já fizeram grandes amigos do trabalho, já se divertiram. Renato falou, pô, se não for para se divertir, né, pelo menos um pouco. Então, a gente dá risada, a gente vive, tem a questão da identidade. Então, acho que a hiperconectividade, a perda de alguns espaços importantes e o mundo, né, do jeito que ele está sendo mais veloz, mais complexo,
vai trazer mais à tona essas questões de saúde mental. Então, está crescendo os índices, eu imagino que vai crescer um pouquinho mais. O lado bom é que vamos tratar isso com mais naturalidade, vamos estar mais preparados, vamos ter mais posições como a da Mari, enfim, focadas em fazer que o ambiente se torne um espaço mais acolhedor. Bom, Mari me deixou a bola aqui, eu vou seguir. Quando eu olho para o futuro, com uma tendência pessoal de ser uma eterna otimista, eu acredito muito que tem uma nova geração diferente que vai desafiar muito as companhias. E que não vai ter essa mesma característica que essa geração que está passando. É uma geração que eu acho que vai exigir, assim, que seja um ambiente salubre, seja ele de qual aspecto for, assim, na perspectiva dela, né? Eu acho que vão ser pessoas mais empoderadas, assim, né? E que vão se conhecer mais, né? Então, eu acredito muito no que o André falou. Eu também acho que autoconhecimento é o que vai mudar para o bem tudo isso, né? Então, eu acredito muito que as pessoas vão começar a se perceber, e esse movimento, ele tem que ser um movimento social, né? Como a Mari falou, não adianta, não é a Mari que vai mudar, não é a Renata, não é a Dani, não é o André. A gente consegue mudar a gente mesmo, assim, né? E influenciar outras pessoas a mudarem, mas a gente não vai conseguir levantar uma bandeira sozinho. Então, eu acredito que tem esse ponto dessa geração que vem, e eu sou muito otimista, que é aquela geração que eu não estou preocupada com o que vai acontecer daqui a 10 anos, eu quero viver bem agora, hoje, né? Então, assim, eu preciso disso para fazer valer para mim. Eu não quero mais comprar carro, eu não quero comprar apartamento, eu vou viver no alugado, enfim, acho que isso já está bem, bem claro, né, para a gente. Eu acredito muito nos dados, né? Eu também acho que dados podem trazer coisas muito relevantes e entendimentos muito diferentes e cruzar fatores que a gente hoje não tem habilidade mental para fazer. Então, eu acredito muito na inteligência artificial, do lado bom da inteligência artificial, porque daí a gente olha o dilema das redes, já fica desesperado, vamos sair de todas as redes sociais, vamos acabar com esse mundo antes que seja tarde, né? Então, e eu acho, assim, né, eu olhando muito positivamente, eu acho que essas discussões é que vão trazer o futuro, né? Porque se a gente não parar para discutir esse tema, o dado pode ser usado de forma não tão legal, a gente pode inverter um pouco essa cadeia, assim. Então, eu acredito muito que esse tipo de discussão é o que vai construir um futuro mais ético, mais justo, mais estruturado, com mais conhecimento. Então, quando eu olho para o futuro, eu vejo muito isso, assim, vejo uma geração empurrando a gente, vejo muita oportunidade nos dados, e eu acho que isso vai trazer um nível de conhecimento que depois, por mais que venham outras coisas, né, da hiperconectividade, vários outros problemas eu acho que a saúde mental, ela vai ser mediada de forma mais fácil, assim, é o que eu acredito. Eu acho que não é para agora, tá longe de ser para agora, um futuro longe aí, mas eu acredito muito que a gente vai aprender bastante ainda com isso, vai se movimentar para isso. Bom, acho que do lado de cá eu fico com a responsabilidade de complementar, né? Porque eu acho que tudo que os três falaram são coisas assim extremamente interessantes e a partir da opinião deles, mas que eu realmente compartilho. Primeiro, ouvir o André, um executivo, sendo psicóloga do lado de cá, falando que autoconhecimento é só o que importa. Eu, pessoalmente, assim, eu tenho vontade de dar cambalhotas, André, porque isso é tão difícil, era tão difícil da gente ouvir, né? Então, acho que primeiro eu compartilho, obviamente, né, de forma muito... né, olhando para dentro da minha profissão, eu realmente acredito muito no quanto o autoconhecimento ele já e ele vai continuar tendo cada vez mais luz, né, por conta de todo o benefício que vem através dele, né? Eu compartilho da visão da Rê e da Dani, assim, eu sinceramente acho que
quando a Dani traz assim que ela tem uma opinião mista, eu entendo que ela tem o que ela coloca, porque eu sou bem otimista, bem estilo Renata, assim, né? Eu realmente penso muito, né? Eu tendo a sempre olhar o lado cheio do copo, acho que é isso que faz a gente, né, continuar querendo evoluir. Mas eu tendo a acreditar também que a gente ainda vai passar por algumas situações que vão deixar cada vez mais claro a importância e a relevância disso, sabe? Acho que a geração que a Rê muito bem colocou, que está vindo, está empurrando desde já, essa mesma geração é uma geração que é um pouco mais doente do que a nossa geração. Quando eu falo em geração, assim, às vezes eu fico meio numa situação assim meio esquisita, né? Porque eu sei que eu tô lá, mas tô aqui, tô entrando numa, saindo de outra. Mas assim, eu acho que para mim eu consigo perceber muito o poder incrível que a tecnologia tem pra gente, mas o quanto que ela também está trazendo uma desconexão tão grande, sabe? Então, quando a gente vê aí né, o famoso agora documentário do Netflix aí do Social Dilemma, é algo que leva a um extremo assustador um pouco, mas é um convite, eu encaro como um convite para a gente que está vendo esse tipo de filme e que, né, tem filhos ou que vai ter filhos, no meu caso particularmente, eu me sinto muito responsável por saber qual é o mundo que eu vou criar para essa nova geração, né? Para essa geração que está aí, sabe? Que tem um monte de gente ali batendo na minha porta na Ambev, mas tem uma geração que é do meu afilhado, que está com 3 anos e sabe mexer no iPad muito mais do que eu, e isso me preocupa de alguma forma, porque eu quero que ele saiba mexer no iPad, mas eu quero que ele brinque na rua também, entenda qual é o valor da conexão no olhar, né? Esse valor humano mesmo, com a sua luz e com a sua sombra, sabe? Então, eu tenho uma visão muito positiva. Eu realmente acho que a solução, quando eu penso em saúde mental para dentro das organizações, é a união, que é isso que a gente está fazendo. Então, aqui eu já falei um pouco, a Rê também trouxe. Eu acho que é sobre isso. A pandemia é sobre isso. Tudo que a gente vem vivendo nos últimos anos é sobre coletividade, é sobre o que a gente faz em prol da sociedade e não mais em prol só dos benefícios financeiros de cada um, né? E eu acho que o setor privado do nosso país ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, eu outro dia respondi uma pergunta do Mari, por que a Ambev te encanta tanto? E uma das razões da Ambev me encantar tanto é a capilaridade, o poder que ela tem de chegar a cada uma das pessoas dentro do país que a gente está e às vezes até dentro do mundo que a gente está. Então, eu acho que quanto mais a gente tiver esse tipo de evento, né, de colaboração, em que, sem dúvida nenhuma agora, tanto Renata, quanto Dani, quanto André, eu vou estar muito mais conectada com eles para entender quais as parcerias que a gente pode fazer para efetivamente gerar algum valor, sabe? Eu acho que é sobre isso. O meu olho brilha quando eu penso na capilaridade do que a gente pode fazer, a gente do lado de cá que tem consciência, que já está saindo na frente, o que a gente pode fazer em benefício do restante, né? E acho que é um pouco sobre isso. A gente passaria 30 horas aqui falando, fazendo link sobre isso, sobre a saúde mental, sobre diversidade e inclusão, sobre o quanto que todos esses temas agora estão tão conectados. Então, acho que o meu coração aquece quando eu penso nisso, quando eu penso que a gente vai passar por algumas poucas e boas aí, como estamos passando já, mas eu acho que é para um futuro melhor, com certeza. Lindo, nossa, vou confessar que também eu, como psicóloga, eu consigo me sentir muito grata por ter ouvido tudo que eu ouvi hoje e ter, né, compartilhado e ter podido estar aqui com vocês hoje. Quando a gente pensou, a Gestores do Bem pensou em trazer aí a Semana Internacional da Felicidade, a gente veio muito com esse propósito, né? Dentro de um coletivo maior, de uma união, poder trazer, contribuir com um mundo melhor para todos, e queria agradecer imensamente a participação de todos vocês, foi muito bom. E é isso, já estouramos o tempo.
André, Daniela, Mariana, Renata, muito obrigado a todo mundo, a todos que participaram aí do painel. Gostaria de agradecer imensamente. Obrigada, Verônica. Obrigada a todos. Foi um prazer. Adorei conhecer todos. André, Mari, Renata, adorei. Muito obrigada. Obrigada, Nós que gente. agradecemos. Muito, muito prazer mesmo. Espero que a conexão continue ativa aí. Super prazer em participar. Obrigadão. Com toda certeza. Gente, super obrigada também. Um beijo. Boa noite. Beijos, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, viu? Gente, lembrando que a semana continua, tem mais. Amanhã Verdade, tem mais. tem mais. Eu já tinha até... Tem painel, quinta, sexta, tem um workshop amanhã que a gente abriu mais vagas. Então, continuem acompanhando, porque só tem comunicação boa aqui, né? Só gente boa e todos os nossos painéis estão sendo muito de gente para gente. Então, aproveitem bastante. E até espero encontrar vocês amanhã também. Ou no workshop, ou no painel, ou nos dois. Tchau, tchau, gente. Obrigada.